Bom, boa tarde a todos. Porque fica o som. Estamos aí começando nossa terceira Conversas Biodinâmicas. No dia de hoje, convidado é o Fernando Silveira Franco, atual presidente da Associação Biodinâmica, professor da UFSCar, trabalha há muitos anos com sistemas agroflorestais e essa relação com a biodinâmica. Espera aí que eu vou tirar o som aqui. Eu vou ficar controlando aqui a parte do som. A ideia é o Fernando vai falar uma apresentação em torno de meia hora, com PowerPoint, e depois nós vamos abrir aí para uma conversa, uma troca de experiências, com perguntas e respostas, tá bom? Com você, Fernando. Ok. Boa tarde a todos e a todas. Todos me ouvem aí, tudo bem? Obrigado, agradeço a oportunidade, a participação de todos aí. A ideia é uma conversa, né? Eu trabalho com agrofloresta há bastante tempo, mas eu queria trazer uma visão assim que eu tenho buscado trabalhar já há algum tempo, e ainda tem muitas questões, né? Não tem nada ainda, estamos construindo isso ainda. Então vou trazer mais assim umas reflexões para a gente conversar e algumas coisas que dentro da biodinâmica a gente tem buscado trabalhar. Eu fiquei pensando várias coisas para poder trazer aqui, mas ia demorar muito tempo, porque é uma história de pelo menos 30 anos. Então, eu vou dar uma resumida. E eu sempre trabalhei há bastante tempo com agrofloresta, então, nesses 30 anos, mas em um momento da vida eu conheci, então, a biodinâmica a partir de um curso, de uma oficina que eu participei, onde eu vi. Não tinha contato nenhum com a biodinâmica, essa oficina foi em Aracaju, lá em Sergipe, quando eu morava no Ceará, e aí me despertou muito essa coisa de ver como que a árvore era tratada dentro da agricultura biodinâmica. Já naquela época, em 1924, eu estava junto com a biodinâmica, então a agrofloresta, no sentido que a gente entende, assim, a importância da árvore no organismo agrícola, no sistema de produção, vamos dizer, no organismo agrícola biodinâmico, já era muito vista e eu ainda não tinha esse contato. Então, a partir do momento que eu vi isso, me interessou muito, aí que eu me interessei mais pela agricultura biodinâmica. E aí comecei a pensar, a trabalhar mais com esse olhar e acabei vindo morar em Botucatu por conta disso, né? Por conta desse interesse também que despertou a partir da biodinâmica. Então, eu queria trazer aqui, vou colocar algumas imagens, algumas ideias aqui, para compartilhar, e aí a gente vai depois conversando. Tá dando para ver aí bem a lâmina, sim, Pedro? Tá bom, sim. Então, eu queria trazer, assim, primeiramente, essa visão, a visão da árvore. Eu acho que todos que estão aí assistindo, que se interessam pelo assunto da biodinâmica, tem muito claro também a importância da árvore dentro da agricultura, dentro da vida de todos os seres humanos, né? Assim como a agricultura também faz parte da vida de todos. E a árvore, especificamente, dentro da cultura, de várias cosmovisões, né, tem uma importância muito grande, assim, na vida das pessoas. Então, eu trouxe aqui 3 exemplos de cosmovisões diferentes, de mitologias. Aí, por exemplo, a mitologia nórdica, né, que traz o Yggdrasil, isso na Escola Waldorf é trabalhado no 4º ano, a mitologia nórdica com as crianças, então traz a criação do ser humano, do homem, né? E a árvore como o elemento principal, né? Essa árvore Yggdrasil, que como ela sustenta os mundos, né? Como ela sustenta o mundo na visão da mitologia nórdica. E eu achei um livro que é esse que está aqui embaixo, de um povo da Índia que chama Gondis. São indígenas da Índia, mas são povos, umas comunidades que têm um olhar muito espiritual, vamos dizer assim, para a árvore. E eu achei esse livro, depois se der tempo no finalzinho, tem até um filminho que eu achei, mostrando esse livro, que chama A Vida Secreta das Árvores. E aqui, por exemplo, essas imagens, esses desenhos são artistas,
dessa etnia Gondis da Índia. E por exemplo, essa imagem que está aí é do Sembar, que é a Ceiba pentandra, que é a Suma Uma. E então, para cada árvore, né, esse livro que está aqui, para cada árvore tem, então, um dizer ali, nessa arte dessa árvore, que é o Sembar, ele fala que os visitantes se vão. Todos sabem que os espíritos sagrados moram no Sembar. Quando anoitece, seus visitantes diurnos se vão. Abelhas, um pássaro e 2 camaleões. Então, esse olhar para a árvore. E aqui em cima uma gravura de um livro também, que eu vou passar ali embaixo, esses 2 livros. É um livro dos ticunas, uma etnia do Brasil que tem também uma relação muito grande com as árvores, desse ponto de vista espiritual, e é muito interessante essa figura, essa imagem que tem nesse livro. A gente vê ali os insetos, as aves, e essa árvore, Neguane, não sei como que fala, mas ela é a árvore que dá os peixes, ela produz vários animais e vários peixes. E aí, também mostrando essa importância, né, da árvore, nessa etnia. Esse livro, ele coloca o livro das árvores. Então, ele fala o espírito das árvores. Essas árvores são as árvores que produzem tudo, todos os animais, as pessoas, vêm dessas árvores. Então, esse livro, Ticuna, ele tá aparecendo ainda aí a tela do PowerPoint, Pedro? Sim, está aparecendo. Sim, tá. E aí, do lado, então, essa Vida Secreta das Árvores, que é esse livro da Índia, então, que foi traduzido em português, e tem essa visão. Então, é só para mostrar como que essa cosmovisão da importância das árvores, do ponto de vista mais sutil. E, além de tudo que a gente sabe, que a gente estuda do ponto de vista físico, ecológico, de relações biológicas, da presença da árvore, mas eu queria trazer um pouco mais esse olhar, então, do ponto de vista espiritual, que é o que me motivou bastante a me interessar pela agricultura biodinâmica. Então, o que me chamou muita atenção, na época, então, quando eu fiz um curso, que eu comecei a olhar um pouco mais para a biodinâmica, lá em Aracaju, foi que quando o Steiner trouxe, então, a agricultura biodinâmica, em 1924, aí nesse curso de Kobrevits, na 7ª palestra, na conferência 7, o título é As Mais Íntimas Interações na Natureza, a relação entre agricultura, fruticultura e pecuária. Então, nesse capítulo, que eu vou trazer, então, a minha ideia foi trazer, então, essa cosmovisão da antroposofia, trazida pelo Steiner em relação à agricultura, e esse olhar para a natureza, esse olhar para as árvores, que ele trouxe, então, ele traz toda a agricultura biodinâmica nessas 8 conferências, e na 7ª, ele fala, então, da árvore. E aí foi o que mais me chamou a atenção. Esse livro é de cabeceira, e toda hora eu fico lendo esse capítulo aí, eu descubro alguma coisa diferente. Como vários livros da biodinâmica e do Steiner, né? Esse da agricultura biodinâmica que está aí à esquerda, do seu Thomas Sixel, que foi uma pessoa muito especial para a gente, que morou aqui na Demeter, na BD, e eu conversava muito com ele também era apaixonado com as árvores, e ele também falou muito dessa visão aí, tanto ecológica, biológica, vamos dizer assim, e a visão espiritual da importância das árvores. Então, vou trazer aqui eu pensei em trazer alguns parágrafos, algumas frases desse material, para a gente pensar, e então, assim, depois a gente vai conversando sobre isso, né? E eu vou tentar, vamos conversando aqui de acordo com o que eu vejo. Então, o que ele diz lá? Observemos, pois, a árvore, né? O que é ela, afinal, em toda a faina da natureza. Ao examiná-la de forma compreensiva, inicialmente só podemos considerar vegetabilidade propriamente dita aquilo que cresce nos ramos finos, como verdes portadores de folhas, flores e frutos. Isso cresce para fora da árvore, do mesmo modo como a planta herbácea cresce fora da terra. Ela é a terra crescida em monte, porém pouco mais vitalizada que aquela onde crescem nossas plantas herbáceas e os cereais. Então, ele traz que, ele até faz esse desenho do livro, que o tronco da árvore, então, seria como se fosse um monte de terra que se levanta do solo e sobe. E os galhos verdes, a parte verde, os ramos finos, anuais, que vão crescendo da árvore, seriam
como se fosse plantas herbáceas crescendo na terra. Então, esse tronco seria essa parte da raiz, ele chama de pasta radicular. Esse tronco mais lignificado, mais cristalizado, né, mais lenhoso, que seria, então, menos vital, com menos vitalidade, seria como se fosse o mineral, né, o solo mineral, onde crescem esses brotos. Ele faz essa imagem, então, para a gente pensar também, né, como que a árvore sustenta, então, os próprios ramos dela, né, e como por isso ela tem essa longevidade, né, o componente arbóreo. E outra visão que ele traz, que eu acho legal, é que aí, assim, aí eu vejo como que esses elementos desse olhar da agricultura biodinâmica, esse olhar dessa ciência espiritual, como que a gente vai juntando com o conhecimento ancestral, com o conhecimento tradicional dos agricultores, dos indígenas, com esse conhecimento, com essa cosmovisão espiritual, e também com os elementos que a gente estuda também na ciência, na academia, do ponto de vista mais técnico, assim, científico, né? Dessa ciência, vamos dizer, que está aí na academia, né? Então, ele traz essa imagem mostrando que na copa das árvores, onde vivem os insetos, as aves, ele tem essa astralidade, né? Então, as plantas, elas não têm esse corpo astral como tem os animais, esse corpo anímico. Ela tem o corpo físico, esse corpo etérico, e esse corpo astral as plantas não têm internamente, mas ela tem externamente, no entorno dela, essa astralidade, que ela atrai essa astralidade. Daí a importância também desse elemento arbóreo. Então, a gente tem os insetos, então essa astralidade atrai os insetos e as aves. E o tronco e a parte interna, então, da raiz, mais embaixo, vai ficando cada vez mais com menos vitalidade, vamos dizer assim, mais mineralizado, até chegar na raiz, e essa menor vitalidade, essa menor etericidade, ela cria condições para desenvolver os animais que têm forma de larva, que seriam as minhocas, e o estágio larval dos insetos, né? Então, o câmbio é esse elemento que existe dentro do tronco, que é o tecido dentro da árvore, que faz a árvore ter o tronco longevo, né? Faz a árvore ser longeva, então o câmbio ele é esse tecido que existe dentro da árvore, que faz essa mineralização, vamos dizer, essa ligação aí desses dois ambientes. Então, seria, na parte aérea, então, os insetos, essa astralidade, e os insetos procuram, por conta das flores, essa astralidade que tem o cheiro, a cor, que está relacionado com essas sensações, né, com esse componente astral. Ele atrai os animais a partir do alimento e também do abrigo para os animais, para essas aves e os insetos. Em contrapartida, esses insetos e esses animais, as aves, fazem a polinização, devolvem isso para as árvores, né? Essa contrapartida. Então, outra frase que ele traz, na verdade, a árvore realmente é o solo para aquilo que cresce nos ramos. É a terra crescida em monte, porém um pouco mais vitalizada do que aquela onde crescem as plantas herbáceas. Ou seja, ela é mineralizada também, mas não tanto como o solo que só produz os minerais, que só tem o mineral, que seria só o corpo físico, né? Então, nessa parte de baixo, então, a gente tem esse ambiente mais pobre em etérico, né, em vitalidade, vamos dizer assim, e aí você tem essa relação com o mineral que faz esse ambiente para as larvas e para as minhocas, e a minhoca, por exemplo, tem uma relação muito grande com o elemento cálcio. Então, outra do ponto de vista agora da comunidade florestal, do ambiente maior, saindo do elemento individual da árvore, ele traz isso, essa astralização do ar, que acontece então no entorno, está em correlação com a floresta, que conduz essa astralidade de forma tão correta quanto em nosso corpo o sangue é conduzido por determinadas forças. E deveríamos entender que realmente o crescimento do solo, ou seja, o desenvolvimento da vida no ambiente, não só o solo, mas tudo que está em alguma região, onde floresta e área de cultivo se alternam, está sujeito às leis inteiramente diversas das existentes em território desprovido de floresta. Então, aqui também, assim, aí saindo no ambiente da paisagem agora, né, saindo do organismo agrícola, o organismo agrícola para a gente, então, na biodinâmica, a propriedade, o sítio, né, e nesse caso tropical,
por isso que eu me interesso por esse assunto, porque a biodinâmica no ambiente tropical, eu acredito muito, e tem várias pessoas que a gente conversa muito sobre isso, essa biodinâmica aqui nos trópicos, ela passa muito pela introdução, por esse olhar do elemento arbóreo, com certeza, né? A gente não tem dúvida disso. E aí ele já traz isso, né? Lá em 1924. Então, quando eu li isso, achei, nossa, o cara falou de agrofloresta em 1924. Então, é isso aí, né? Por isso que que eu acabei me fortalecendo cada vez mais, acreditando mais na agrofloresta e também na biodinâmica, né? E ele está trazendo isso, né? Que a importância de ter floresta. A gente sabe o local desmatado, o estado de São Paulo, as APPs, todas as áreas com essa expansão da monocultura aqui no estado, a gente vê toda essa dificuldade, toda essa falta de vida que existe numa plantação de cana, em todas essas áreas imensas de monocultura cheia de veneno, mesmo em árvores, né, que são as monoculturas de eucalipto, também a gente vê essa falta de vitalidade. Então, nesse ponto, assim, que é importante no nível da paisagem, as florestas. E a legislação brasileira, por exemplo, coloca as APPs, as reservas legais, né? E isso para a gente é importante até, né? Uma vantagem, o ponto de poderia ser muito maior, né? As reservas legais, as APPs. E a gente teve até essa diminuição a partir do Código Florestal de 2012, né? Aí o seu Thomas também traz uma coisa no livro dele muito bacana, que também achei muito legal, que quem penetra com suas raízes mais profundamente no subsolo são as árvores, que elevam simultaneamente suas copas mais altas em direção ao céu, lá no alto, né, 20, 30, 40 metros de altura, muito mais às vezes. E elas representam, assim, nitidamente essa união de forças, né? De forças cósmicas, forças do céu, do cosmos, e as forças de vida da Terra, as forças da Terra. Então, a árvore ela faz essa troca, esse intercâmbio dessas forças e traz isso para a superfície onde a gente está pisando, onde a gente planta também as outras agriculturas. Então, isso também eu acho bastante importante, esse olhar, essa visão também dessa essa interação, a gente fisicamente a gente sabe que as árvores fazem a ciclagem de nutrientes, né? A Amazônia, por exemplo, vários ambientes em que o solo não é rico do ponto de vista de fertilidade, mas a biomassa que está em cima desse solo que faz a própria árvore, a própria floresta estar daquele jeito em pé. E aí ele traz outra coisa bacana que eu acho que aí tem a ver também com a agrofloresta, que a terra necessita de agrupamentos de plantas e florestas para ser viva e cosmicamente consciente, ou seja, essas árvores, então, essas árvores e essas florestas fazem com que essas forças cósmicas, então, força cósmica no sentido também de radiação solar, de chuva, de várias outras forças também dos planetas, das constelações, que é trabalhado muito na agricultura biodinâmica. Então, faz com que aqui a Terra, o solo, onde a gente está trabalhando, fica mais consciente, né, para poder receber essa influência cósmica e também da Terra, do fundo da Terra, né, dos seres elementais que ali habitam. Ela tem isso realizado nas árvores, principalmente com seus troncos retos, que são um segmento de raios. Então, imagine o tronco da árvore aí, um segmento de raio, que vai do centro da Terra até a periferia do cosmos, cuja esfera é espelhada pela copa. Então, isso também traz uma visão bem interessante, né, de como que funciona isso, né. E aí, também um colega aqui, o Manfred, ele fez um artigo há um tempo atrás, e é bem interessante, eu resgato esse artigo do Manfred na revista da Sociedade Antroposófica no Brasil. Depois também desse momento, se alguém quiser depois acessar esses materiais, a gente vai disponibilizar isso no site da BD. Então, esse artigo, essa revista da BD, da SAB, da Sociedade Antroposófica do Brasil, o Manfred traz um debate bem interessante, ele chama a metamorfose da agricultura biodinâmica nos trópicos, a necessária metamorfose da agricultura biodinâmica europeia ao trópico e subtrópico. Então, ele traz uma visão bem gatianística, né, de observação. Ele é um grande fenomenologista, né, o Manfred von Osterroth, e ele traz, então, nesse texto, várias observações bem interessantes. Eu trouxe aqui um trecho desse artigo, depois quem se interessar pode conseguir o artigo inteiro,
e ele traz muito essa coisa da importância da árvore. Então, ele fala ali o retorno das árvores, né? Para as lavouras, para a agricultura. Então, como trazer o elemento arbóreo de volta para a agricultura, porque a gente sai, a própria legislação que eu falei, que tem as APPs, as áreas de preservação permanente, as reservas legais, mas ela fala assim, no estado de São Paulo a gente tem que ter 20% só, então, de reserva legal, e o resto? Então, o resto você pode destruir tudo e deixar 20% ali no cantinho, pronto, você tá legal do ponto de vista da legislação. Então, não é isso, né? Então, a própria visão é que a árvore é um empecilho, a floresta é um empecilho, a gente tem que derrubar ela para poder fazer agricultura. Então, por isso que é legal o Manfred falar desse retorno. Então, torna-se um promotor do conforto fisiológico. E isso é uma coisa bastante estudada. Inclusive, amanhã eu vou participar de uma banca de doutorado, de defesa de doutorado, sobre esse tema da transpiração, dos movimentos, dos estômatos, toda essa ecofisiologia das plantas relacionado com a água, a presença da água no ambiente. Então, essa tese que eu vou participar amanhã, a pessoa, Mariana, estudou 4 árvores, como que as relações hídricas dessas árvores, algumas árvores pioneiras e algumas não pioneiras. Então, essa coisa da transpiração, esse conforto fisiológico, tudo a ver com o que o Manfred traz. Então, ele garante uma transpiração mais regular e uma maior fotossíntese, consequentemente, uma maior produção. E isso é estudado cientificamente, porque a árvore, qualquer planta, quando vai transpirar, ela precisa, ela perde água, ela abre os estômatos, e é para fazer fotossíntese também. Então, às vezes, ela, se não tiver um equilíbrio da quantidade de água no ambiente, no solo, ela acaba gastando mais água e fechando, às vezes, os estômatos, se falta água, e ela produz menos. Essa relação é bem importante, e as árvores podem fazer isso. Então, ele traz cercar as lavouras com faixas florestais, ou mesmo as árvores no meio das lavouras, que é o que a gente faz na agrofloresta, é uma forma de adubar as árvores, adubar as lavouras. Ou seja, com água biologicamente útil, água residente disponível para transpiração e para a fotossíntese. Você garantir a transpiração e a fotossíntese, que são os 2 processos que, a princípio, eles podem ser antagônicos, se tiver falta de água no solo. Então, ao invés do vento, teremos brisa, ao invés do ar seco, ar úmido, e a água no solo será mais transpirada do que evaporada. E os cultivos traduzirão maior conforto fisiológico, melhor produção e menor custo fitossanitário. Então, nessa questão física, então, ecológica, assim, de você manter o equilíbrio hidrológico, manter a água no sistema, como uma forma de adubação das culturas que estão plantadas no meio da floresta, dessa agrofloresta. Então, e aí o Manfred também traz várias outras relações, e aí fica bem interessante essa visão que ele traz, juntando, né? Então, o que eu destaco principalmente é a importância do elemento arbóreo na agricultura, desse ponto de vista aqui físico, vamos dizer, ecológico, mas também aí por essa outra visão desses processos. Uma coisa que eu queria comentar, que eu não comentei aqui, é aquilo que eu falei dessa visão aqui do elemento astral lá em cima e do elemento etérico aqui embaixo. O que ele diz é que se não tivesse árvores, a gente não teria insetos, porque a raiz gera um ambiente, por essa menor etericidade, para as larvas dos insetos, e a parte aérea fornece a flor, fornece o alimento para os insetos na fase adulta. Então, se não tivesse árvore, você não teria insetos, e toda a cadeia, a rede alimentar, a cadeia trófica aí. E aí, esses insetos vão atrair aves, que vão atrair outros animais, e a minhoca, por exemplo, que está lá embaixo, também vai atrair outros insetos, outros animais. Então, esse equilíbrio sem a árvore não teria essa condição de vida, tanto acima quanto abaixo do solo. Acho que agora, assim, eu queria trazer, encerrando aqui, quando a gente fala da agrofloresta, então, né, é o que eu tenho trabalhado bastante nesse tema, sucessional biodiversa, né, uma agricultura de processos de vida e criação, tanto ecológicos como sociais. E aí eu tenho acompanho desde quando eu estava na graduação, o trabalho de outros mestres aí, como Ernest Goethe, né, que também foi uma inspiração para a gente, o trabalho dele com a agrofloresta, e outros, o Jean de Bois, que eu conheci também, era um belga que morou no Brasil e trouxe também muitas ideias em relação à agrofloresta,
o Auricopen, que foi um senhor também que o primeiro contato que eu tive também lá atrás, 93, com a biodinâmica lá em Minas, ainda em Viçosa, e o Auricopen, por muita coincidência do destino, ele comprou um terreno do lado aqui onde eu moro, aqui no Tarumã, aqui na Demétria. E ele acabou doando esse terreno pro Luizinho, e para Rir. Mas foi o Copen escreveu um livro que é Agro-Silvicultura, um livro Cor de Abóbora, publicado pela SPTA, faz em 88 esse livro, e ele trouxe também uma contribuição muito interessante para mim, do ponto de vista do conhecimento e interesse pela agrofloresta. Então, o Ernest, o Auricopen, o Jean de Bois também, e outros aí, seu Thomas Six. Então, tudo isso a gente foi com o tempo e louva essas pessoas aí pelo trabalho maravilhoso que elas fazem. E eu queria trazer, então, algumas questões para a gente pensar, e isso são questões abertas, agora, conforme for o tempo que a gente tem aí, a gente pode não, assim, debater mesmo aqui. Eu acho que esse tempo é curto, na verdade, né? Esse assunto dá para a gente falar muito tempo, eu, pelo menos, a cada semestre eu falo 60 horas, pelo menos, sobre esse tema, lá na universidade. Então, se eu começar a falar aqui, eu não vou parar mais. Então, já vou entrar aqui na parte final, que eu queria trazer para a gente pensar, para a gente refletir, coisas que a gente precisa observar. Eu tenho observado isso, e a gente faz um trabalho de agrofloresta na universidade, junto com os agricultores, com os assentamentos da reforma agrária, e a gente tenta levar muito isso, mas também é importante que cada um, quem tem o contato com a biodinâmica, quem está estudando, quem está interessado nesse olhar, questões para a gente pensar, né? A questão da escolha das espécies. Como que a gente vai, então, saber quais as espécies melhores que a gente vai associar nas nossas agroflorestas para levar todos esses processos de cooperação, então, para nossas culturas agrícolas? Isso sempre é uma questão. E eu coloquei ali planetas. Essa escolha das espécies tem muito a ver com o conhecimento dos agricultores, esse conhecimento ancestral, conhecimento dos indígenas sobre as espécies. E existem estudos, né? A gente não tem, por exemplo, aqui no Brasil muito, tem uma pessoa do Ceará que eu sei que andou pensando, trabalhando sobre isso, o próprio Manfred, né? Essas relações das árvores com os planetas. Lá para as espécies europeias existe já alguns estudos, tem um livro, que o Sr. Thomas falava dele também, e essa relação. Só que lá a diversidade de plantas é menor, né? Então, como que a gente faria isso aqui no Brasil? Esses dias a gente andou conversando, a gente precisa, querendo formar um grupo para estudar esse tema aí. A questão do calendário biodinâmico, o calendário astronômico agrícola que a gente usa no manejo dos organismos agrícolas, como trazer o calendário no manejo da agrofloresta, pensando na questão da sucessão e da estratificação, que são os dois elementos básicos, importantíssimos, princípios aí da agrofloresta sucessional biodiversa. Como que a gente adaptar o calendário nosso, astronômico, os nossos manejos, as nossas observações desse acontecer do cosmos aí na natureza, como a gente olhar esses processos, considerando a árvore com toda essa complexidade que eu falei antes aí. A questão dos preparados, aí toda uma discussão também, a melhor época, por exemplo, para aplicar os preparados, o ciclo, como é complexo, são várias culturas ali, eu tenho café, e tenho abacate, tenho banana, tenho árvore, então as árvores estão em diferentes ciclos, né? Como a gente aplicar o 501, por exemplo, o chifre sílica e o chifre esterco, né, numa agrofloresta única, sendo que ali é um organismo também em cada agrofloresta, né? É uma questão para a gente observar, para a gente pensar. O flader, a gente vê a importância do flader no sentido de quando a gente faz a poda na agrofloresta, sempre que a gente faz uma poda na agrofloresta, a gente aplica o flader no material podado. E aí, para otimizar esse processo de compostagem laminar e tudo isso, isso é uma prática já, né? Sempre em material da poda de adubação verde, então da agrofloresta também é importantíssimo fazer isso. O preparado Fladen, a gente já vê isso como mais tranquilo, né? De aplicar no material da poda. Os outros preparados a gente precisava observar e pensar mais. Então, todo esse trabalho de observação, ele requer essa observação fenomenológica, que a gente tem aí muitas pessoas que têm esse trabalho, essa visão, e uma pesquisa participativa também, envolvendo os agricultores, envolvendo as pessoas que estão no dia a dia. A gente faz trabalhos aqui na BD, eu faço aqui no meu terreno, aqui onde eu moro, aqui, de 2.000 metros quadrados, mas tem muita planta aqui,
E a gente faz isso numa observação nossa, sem uma pesquisa de observação, mas do nosso sentimento, não totalmente científica, como é a academia lá onde eu fico na universidade. Mas como a gente trazer esses dois olhares, né, da academia, do científico, mas também levar essa observação do científico no sentido da ciência fenomenológica, da ciência espiritual também. A gente tem procurado fazer, uma das formas de fazer também esse trabalho, a gente tem usado a cromatografia de Pfeiffer como uma forma também de captar, talvez, essa sutileza dessas interações que existem aí. Então, na universidade, a gente tem orientado teses de mestrado usando a cromatografia de Pfeiffer em agroflorestas. Então, isso seria também uma linha de trabalho para a gente pensar. E a questão social, a gente vê assim, vários trabalhos, várias iniciativas no Brasil, da agrofloresta, vamos dizer assim, desse olhar da árvore dentro do organismo agrícola, em CSAs. Então, lá em Brasília mesmo, eu conheci alguns CSAs. Tem a Chácara Bindu, né, lá do Marcos Yashimeno, que faz um trabalho, além de ser um CSA, é um trabalho uma agrofloresta biodinâmica medicinal. E eles têm essa parceria com o SUS. Então, é um projeto muito bacana, com plantas medicinais em agrofloresta e biodinâmica. E também é um CSA. E outras áreas que tem lá em Brasília, que são o CSA, praticamente, ele é colhido da agrofloresta. E a gente vê como que, nesse ponto de vista econômico, como a árvore, então, pode trazer isso muito forte. E através de uma forma diferente de comercialização e de economia, por exemplo, através de um CSA. E aí, eu listei esses pontos aqui, que é justamente para a gente agora debater. Já deu meia hora, Pedro? Isso mesmo. Muito obrigado, Fernando. Eu A queria só ideia é a encerrar aqui. gente... Tá. Oi, pode falar. Não, só encerrar com um versinho aqui, que é um verso da época da Páscoa, né? E que eu acho muito interessante, muito bom. Queria encerrar, e depois, na hora que a gente acabar tudo, eu tenho um filminho de 3 minutos para a gente poder encerrar tudo, né? Depois, conforme for aí o debate. Então diz assim: deixar-nos amar as árvores nos querem bem. Nos seus brotos verdes corre o sangue eterno de Deus. Outrora a madeira quis endurecer, então Cristo nela se pendurou, para que nós de novo nos alimentemos. Um florir eterno se iniciou. Albert Steffen. Então encerro e fico aí então aberto. Ótimo. Linda foto essa aqui no final. Então, pessoal, tá? A gente vai abrir agora para perguntas. Vocês têm, assim, uma pessoa já se colocou aqui, tem um jeito de pedir para colocar a mãozinha pedindo para falar. Ou se quiser fazer pelo chat, a gente vai lendo. Vamos ver o que a gente conseguir resolver, a gente vai passando. Se não der para responder a todas, a gente encaminha depois para o Fernando pelo chat. Começando, então, o João Benedetti. Oi, boa noite a todos. E aí, Fernandinho, tudo bom? Beleza. Ótima palestra aí, agradeço a disponibilidade, o conhecimento aí e o bate-papo. E essa atitude da ABD também de abrir esses espaços, é muito legal essa conversa. Eu tenho uma dúvida bem básica. Uma vez numa conversa, acho que até com você, surgiu acho que não sei se foram vocês aí, ou alguém que estava usando, por exemplo, o chifre sílica ao longo do dia, em horários até meio-dia, 1 hora, para controle de braquiária. E aí isso me suscitou isso que você trouxe agora, né? Isso já é uma coisa minha faz um tempo, de o que é a agricultura biodinâmica nos trópicos, né? Então eu queria perguntar para você se você sabe algumas ações de experimentação mesmo, de vivência de agricultores aí na BD ou de outros lugares, que estão usando os preparados para esses manejos florestais, né? Um exemplo que eu também tenho dúvida, por exemplo, nosódio de formigas, né? Então, como que é esse controle de formigas dentro de um plantio agroflorestal biodinâmico? E se você tem esses exemplos, já tem pessoas testando isso ou com resultados em relação a isso? E aí o meu foco é realmente essa questão do manejo das benditas, né? Benditas mesmo, que colocam o nome de pragas. Essas professoras, as formigas, enfim, e outros tantos insetos que acometem as plantações. Câmbio. Beleza.
Vamos respondendo já, Pedro? Como que é? Sim, pode comer, vai responder. Bom, eu abro aí também, eu não estou vendo direito, mas a Andréia está por aí, que trabalha com preparados, tem várias pessoas aí que podem também ajudar, dar algum depoimento, né? O Pedro também. Eu lembro de um artigo, de um trabalho, há bastante tempo, em relação ao uso do 501 como herbicida, né? Assim, que é até meio um pouco contraditório mesmo, né? Você usar ele para controlar, então, pelo efeito do silício, né? De ser muito, porque às vezes a gente tem o medo de usar o silício, às vezes o 501, o medo dele queimar. Ele é aplicado então de manhã bem cedo, antes do sol, o sol está forte, né? Então ele é aplicado com uma névoa em cima das folhas para otimizar esse processo da captação da luz, né? Pela fotossíntese das plantas. Então, ele não é interessante de ser aplicado no sol forte. E aí teve essa ideia de aplicar, então, um horário que o sol é mais forte, para fazer o efeito contrário, fazer tanta luz que chega a matar a planta, a controlar a planta. Agora, na prática, eu lembro era um artigo dos Estados Unidos, não sei aí, talvez o Pedro ou mais pessoas que estão aí possam lembrar disso, desse artigo, mas eu, na prática, nunca vi, a gente nunca fez essa experiência. Eu, pelo menos, nunca fiz e nunca observei. Não sei se os outros colegas têm alguma experiência com isso, né? Mas aí tem, no calendário biodinâmico, tem também esse olhar, né? De aproveitar momentos, então, melhores para poder fazer o controle dessas ervas adventícias, as espontâneas, que são chamadas de daninhos ou danadinhas, mas existem também algum olhar do calendário biodinâmico para tentar não acabar com essas plantas, mas sim reduzir a população para tentar garantir a sua produção. E nas formigas, a mesma coisa, tem constelações, tem momentos de conjunções cósmicas propícias para fazer esse controle, não de acabar com a população, mas sim deixar um pouco para a gente poder comer. Então, mas eu não tenho, assim, da minha parte, não tenho experiência nesse caso do 501 especificamente. João, não sei se então abro aqui, se tem alguém Então, que Fernando, pudesse trazer o a Pedro. questão da formiga, a gente pretende mais para frente ter esse tema da formiga em das conversas, né? Um tema complexo, né? Não tem uma resposta única, né? E em relação ao preparado de sílica, também não tem muita experiência prática de uso dele para controle de mato. Tem aqui uma outra pergunta aqui, Fernando, da Juliana Brandel. Juliana? Oi, professor Fernando. Não, eu gostaria que você comentasse alguma coisa em relação à diferença das árvores nativas, né, já que, né, o nosso país mas tem uma biodiversidade, né, tão grande, com relação a essas outras espécies que não são nativas, né, daqui do nosso país, mas que às vezes se adaptam até melhor, né, como eucalipto, né, pinos, e como a visão assim da biodinâmica, como é que essas árvores podem influenciar na parte astral, porque inclusive tem um outro livro que eu esqueci o nome do autor, mas que também tem esse mesmo título, acho que é A Vida Secreta das Árvores, só que não é esse indiano, e que é baseado em vários estudos, mas que foram feitos assim em países de clima temperado, né? Então eles citam como exemplos espécies, né, como das florestas deles, né, como as bétulas, os pinheiros, né, que as raízes das árvores elas se comunicam, né, entre si, né, debaixo da terra. Eu só gostaria que você comentasse alguma coisa sobre isso. Bom, duas coisas, né? Tem muita coisa bacana sobre essa última coisa que você falou. Tem um pessoal, tem um filme muito bonito que chama Árvores Inteligentes, né? Intelligent Trees, que fala dessa comunicação entre as árvores pelas raízes, pelas hifas dos fungos, né? Bem interessante. Lá a gente não tem tanto estudo nesse sentido. Sobre a questão das espécies exóticas e nativas, a gente, com certeza, a biodiversidade que a gente tem é uma coisa impressionante e a gente tem que aproveitar isso, que a gente tem esse potencial, que muitas vezes ele é pouco aproveitado.
Como engenheiro florestal, na época que eu estudei engenharia florestal em Viçosa, a gente falava que o curso deveria chamar engenharia de eucalipto, porque era muito, até hoje, né, os cursos de engenharia florestal, infelizmente, dão muita ênfase à cultura, à monocultura do eucalipto em larga escala e deixa muito de lado as nativas. Isso é uma questão. E eu vejo que também não sou, assim, não sou contra a planta, mas sim a forma com que ela é manejada. Então, o eucalipto, a gente tem visto aí várias experiências muito interessantes da agrofloresta, do pessoal que trabalha com a sintropia, né, usando eucalipto como uma espécie justamente para fazer essa produção de biomassa. Ele é muito impressionante, a produção de biomassa dele, e ele é uma planta, uma mirtácea maravilhosa, como várias mirtáceas que a gente tem aqui, e como várias outras nativas. Eu acho que a gente precisa realmente testar mais do que só o eucalipto. E aí é uma questão, né? Não é que a gente não quer eucalipto, não quer o pinus, mas a gente precisa abrir o olho para as outras nossas, que são deixadas de lado. Eu acho que a gente tem aí o papagaio, o pau-viola, tem o pau-d'alho, que é um impressionante como que ele cresce. Tem um guapuruvu aqui em casa com menos de 5 anos, tamanho que o bicho está, 5 não, 8. Então, assim, a gente tem um potencial muito grande de produção de biomassa, e às vezes fica... É o contrário um pouco do que você falou, assim, né? Esse foco só nas exóticas, a maioria do que a gente vê por aí. Então, eu reforço, como você diz, a importância da gente valorizar as nossas nativas. Mas esse livrinho do seu Tômicos, ele fala justamente assim, aceitar de bom grado as exóticas. Também não ter essa coisa de, exótica, eucalipto, eu já ouvi muito essa frase, a coisa do demônio, do capeta. Não é por aí também. Eu acho que todas as plantas são maravilhosas e elas são do planeta, da Terra como um todo. Então, eu acho que dá para a gente conviver com elas também, desde que a gente saiba usá-las. Então, tem muitas espécies exóticas que são muito boas, que não são do Brasil, mas que podem ajudar muita gente no trabalho da agrofloresta e no trabalho também de tudo isso que a gente falou, porque são árvores, independente de onde ela nasce naturalmente, né? Ela pode nascer nessa terra nossa aqui. Então, eu não vejo problema, desde que a gente saiba e tenha responsabilidade e confie, né? E tenha essa confiança nesse mundo dessas plantas, do mundo dos seres espirituais, nos seres elementais dessas plantas também, né? Então, existe também esse olhar também da gente pensar e tentar buscar essa informação de uma forma mais sutil. Obrigado, e não Fernando. os descartes, então, as exóticas. Tem aqui agora uma pergunta do Luiz Carvalho. Luiz? Oi. Boa noite, Pedro. Boa noite, Fernando. Boa noite, todo mundo. Estou em Pernambuco e quero fazer uma pergunta para a Fernanda. Na verdade, tinha um slide na explicação que tinha uma parte que falava sobre o astral e o etérico na árvore, e eu fiquei com a dúvida. A parte de cima é mais rico em astral, que isso fica mais claro, mas essa parte mais pobre em etérico, isso me fiquei com a dúvida, e se possível trazer essa reflexão, e se há alguma coisa, alguma reflexão, algo escrito sobre a questão dessa comunicação das árvores, né? desses grandes fungos que se acoplam, né? Que fazem parte das raízes das árvores e que se comunicam, né? Levam informação, tem uma troca de nutrientes, e como é que isso está incluído dentro dessa visão da agrofloresta biodinâmica. Legal, Luiz. Essa questão eu não sei se você tem um contato assim com a agricultura biodinâmica, com essas palavras aí, né? Os corpos, né? Que existem, né? Então, a gente falar de corpo físico, corpo etérico, corpo astral e o eu, né? Então, o ser humano ele tem esses 4 corpos que interagem. Não sei se você teve contato com isso. Então, o etérico, esse éter, esse corpo vital,
é esse corpo da vitalidade, da vida, né? É o corpo vital também. Então, quando fala pobre em etérico, é um local mais mineral, ele tem menos vitalidade. Ela gera esse ambiente com menos vitalidade comparado com a parte aérea lá em cima. Então, o que ele traz, que essa mineralização que ocorre, então, na raiz, ela traz essa menor etericidade, essa menor vitalidade. Não é que não tenha vitalidade, mas ela é menor do que em outras partes da planta, da árvore, e mesmo do ambiente, aí vamos dizer assim, desse etérico que está no ambiente, desse astral que está no ambiente também. Então, cada planta, cada ser, e os seres humanos também, todos temos esses corpos etéricos, esse corpo astral, e o que também é trazido, o Manfred traz isso também no texto dele, essa influência que o etérico de uma planta tem sobre o etérico de outra planta. Esse corpo de forças, esse corpo de vitalidade, como que ele exerce, então, em outras plantas. E aqui embaixo, então, no nível da raiz, ele exerce essa possibilidade de ter uma menor etericidade, menor vitalidade, mais mineral, como é o solo também. E aí a possibilidade, então, de ter esses animais no formato, em estágio larval, e também as minhocas, que a minhoca é muito interessante porque ela acaba reciclando o próprio cálcio do solo, né? Então, é nesse sentido, essa questão que eu quis te trazer. Isso é um assunto também muito grande desses corpos, essa quadrimembração do ser humano, a quadrimembração do organismo agrícola, né? É um olhar também importante que a biodinâmica traz nesse manejo também agroflorestal. A gente tem visto isso também, é uma forma de olhar também, até no planejamento de uma agrofloresta, no planejamento de uma propriedade de um organismo agrícola, a gente já fez esse exercício de observar esses corpos, né? Esses elementos dentro de uma propriedade. Não sei se eu te respondi. Outra questão que você falou dos fungos, dessa comunicação entre as plantas, eu lembro da época da graduação, quando eu fiz lá em Viçosa, em Minas Gerais, e lá que eu tive esse contato, então, a partir de lá que eu tive contato pessoal com o Ernest, porque ele dava assessoria lá pra gente na ONG que eu trabalhava, que era o CTA, Zona da Mata, e depois eu fui fazer o mestrado nessa área, e eu lembro do Ernest falar dessa coisa da comunicação. Então, quando você maneja uma árvore, que você está podando uma árvore, você está passando uma informação de rejuvenescimento para as outras árvores que estão em volta. Se a árvore está envelhecendo, está indo para a senescência, ela passa essa informação de senescência também para as outras plantas que estão perto dela. Então, assim, no manejo, né, a gente precisa sempre estar olhando para não deixar uma planta, uma árvore envelhecer muito e entrar em senescência. Então, a gente poda ela, a gente dá outra força de rejuvenescimento, e essa força de rejuvenescimento ela passa, então, para as outras plantas. E essa comunicação no sentido mais sutil mesmo, que o Ernest trazia, só que na mesma época eu estava na universidade e lá tinha um colega que trabalhava com microbiologia do solo, o departamento de microbiologia do solo de Viçosa é muito forte, e eles tinham trabalhos que, através das hifas dos fungos, eles faziam estudos com elementos marcados, então mostrando como que o elemento em uma planta aparecia em outra planta depois. Então, existia uma comunicação através das hifas dos fungos, física mesmo. Uma comunicação física, onde eram transportados aí elementos químicos de uma planta para outra e outras informações. Essas informações podem ser hormônios vegetais, que são também um tema muito grande e praticamente esotérico, como eu digo, porque o hormônio é uma coisa também em quantidade muito pequenas e faz um efeito grande. No caso, por exemplo, dos hormônios aí de crescimento, os hormônios de senescência, que podem se comunicar, então, através das hifas do fungos e transmitir essa informação para as outras plantas. Tem um filme, tem trabalhos, né, desse grupo lá na Europa de Intelligent Trees, que fazem vários estudos, tem uns filmes, né, e eles entram em estudos desse sentido, de como é essa comunicação. No Brasil, eu sei que tem trabalhos sobre isso com o pessoal da microbiologia do solo. Eu acho que era isso, Luiz. Vou te chamar agora. Obrigado, Fernando. Agora eu queria chamar a Gersone.
Olá, gente, boa noite. Boa noite, Fernando. Muito bom ouvir você falar, aprender um montão. Boa noite, comadre. Então, eu estava pensando aqui, você falou, né, você já comentou um pouco sobre as espécies nativas e as exóticas, e eu estava pensando aqui que a gente vive nessa região de Cerrado, né, e muitas vezes, pensando nos termos de ajustamento de conduta, acabam sendo plantadas espécies que não são nativas de cerrado, porque também é bem difícil, recuperação de cerrado e tal, e acaba tendo uma alteração enorme, pensando, né, até pensando nas aves, nos insetos, que dependiam de uma determinada oferta, que passa a ser totalmente diferente. Pensando em termos das forças, né, em termos da energia do astral, isso vai se manter, de certa maneira, né? Mas uma outra qualidade vai mudar bastante, né? Queria que você comentasse um pouco a respeito disso, né? Às vezes fico me perguntando a interferência que a gente faz. Claro, a agricultura também é uma tremenda interferência, né? Mas se a gente também não quero ser purista, né? Não, tem que ser de um jeito e só de um jeito, mas é uma coisa que, né, fico meio mexida às vezes, né? Como que a gente pode atuar de uma maneira mais harmoniosa? Não sei, queria que você comentasse um pouco. Uhum. Isso que eu falei, né, antes, né? Eu prefiro buscar também as nativas do local, do ambiente. No caso aqui nosso do Cerrado, é realmente uma situação complexa. A gente vai num processo de TCRA, a gente está agora num processo desse, né, aqui na escola fazendo um processo de restauração, e aí você vai num viveiro, a disponibilidade nos viveiros de espécies do Cerrado é impressionante, você não consegue. E aí numa restauração você tem que fazer lá 30 espécies ou 80 espécies por hectare, no final da restauração, né, segundo a legislação, é muito difícil, e mais ainda do próprio ecosistema, do próprio ambiente que você está, né? Então, a gente tem, eu acho que com certeza tem uma influência muito grande em vários elementos da paisagem, a presença desse tanto de exóticas, né? Então, eu acho que a gente eu acho que o ideal é a gente tentar buscar as nossas mesmo, nativas do próprio local aqui. Mas eu vejo como que é difícil mesmo. A gente se alimenta da maioria das frutas, que são as frutas arbóreas que a gente come, a maioria não são daqui do Cerrado, né? Então, a gente não tem a cultura de se alimentar com frutas do Cerrado. A gente aqui ainda está nessa transição, né, de bioma aqui. Então, a gente tem a Mata Atlântica, aqui a gente está na estacional semidecidual com o Cerrado, então a gente tem as duas, então a gente consegue ter essa diversidade grande, poder ter as espécies da Mata Atlântica e poder ter do Cerrado. Mas o que eu vejo, no caso aqui nosso de São Paulo, aqui onde a gente está, nesse ambiente de transição de ecótono mesmo, mas no ambiente do Cerrado, eu acho muito bacana os trabalhos de agrofloresta, buscando as espécies. Então, eu sei de experiências muito legais com plantas, né, a cagaita, o pequi, as plantas do Cerrado, lá tem uma diversidade, né? O Tita sempre fala de muita planta do Cerrado que produz fruta, que produz alimento, só que realmente a gente não tem a cultura de se alimentar dessas plantas. Então, isso é uma dificuldade, é um impedimento, vamos dizer, social, né? Você plantar uma coisa e que depois dá para se alimentar, mas não dá para poder vender, né? Por exemplo, ter receita disso. Então, talvez isso é uma questão cultural, vamos dizer assim, que a gente acaba não plantando porque a gente não se alimenta muito, mas eu acho que é um trabalho nosso também de resgatar. Na Mata Atlântica tem um trabalho muito legal, assim, de frutas da Mata Atlântica, é um evento que eu participo todo ano aí, de resgatar as frutas da Mata Atlântica. E do Cerrado isso existe também, alguns trabalhos mais na região de Cerrado, vamos dizer assim, propriamente dito, para Goiás, lá para o norte de Minas, tem muito trabalho bacana com o Cerrado. Aqui a gente ainda não tem tanto. Então, acho que a gente está priorizando mais as da estacional semidecidual nossas aqui, né? E as frutas a gente acaba usando exóticas, né? Então, mas eu concordo que a gente precisa ter esse olhar mais assim para as nativas. Eu vejo como um desafio, até aquilo que eu coloco da escolha das espécies, qual o benefício, qual
serviço ecossistêmico, qual bondade ecossistêmica que cada espécie vai produzir, a gente precisa pensar nisso na hora de planejar a nossa agrofloresta, né? E acho que esse elemento que você traz é importante. Como trazer no máximo as espécies que são do local mesmo. Um ponto ali final que eu coloquei de reflexão, né? Como que a gente escolhe essas espécies? Então, eu concordo bastante com o que você disse. E a gente precisa observar isso. O que a gente faz quando a gente coloca essas plantas, né? Essas exóticas. Obrigado, Fernando. A gente já está terminando o tempo da nossa conversa biodinâmica. Eu gostaria que você, então, pudesse... Você falou que tinha um vídeo, né, de 3 minutos para a gente encerrar. Isso, se ninguém tiver mais... Vamos tentar ver se sai um filminho. 3 minutos. Pode ser para encerrar? Então, pode ser. Eu agradeço a presença de todos e todos que estiveram aí. A gente vai colocar, né, Pedro, no site da BD, né, eu vou colocar aqui o chat, aqui o link depois. A gente está colocando todas as conversas já estão disponíveis no site da Associação Biodinâmicas. Tá. E aí tem o contato da BD para materiais, esses materiais que eu falei, esses livros, esses materiais PDF, eu tenho bastante coisa. Quem se interessar depois no chat pode olhar e aí eu passo. Tá ok? Então, vou encerrar, vou colocar aqui o vídeo. Vamos ver se dá certo. Fica aí, Pedro. É um vídeo desse livro que eu falei, da vida secreta das árvores. Eu fui bater hoje para procurar que essa árvore que ele falou, Sembar, aqui na primeira obra aqui que tem aqui nesse livro, ele falou do Sembar, que é uma árvore da África. Esse livro é da Índia, mas essa árvore tem no Brasil também. Fui pesquisar, o Sembar é a Ceiba pentandra, que é a Sumaúma, que ela tem na Amazônia, e é uma árvore muito especial. E fui procurar e acabei chegando nesse filminho aqui. Vamos ver se eu consigo passar aqui. Ele é um... Ups. Aí eu voltei, né? Você tem que compartilhar, Fernando, para a gente poder... Tá. Tem que estar no compartilhamento. Tá aparecendo aí? Não. No YouTube, ó. Eu coloquei YouTube. Não, mas você tem que compartilhar. Não está aparecendo ainda, não. Sharing. Primeiro compartilha, depois você já baixa, deixa ele em pausa ele, e agora põe em compartilhar. Tá. Agora eu compartilho. Top share. Ups. Não está aparecendo ainda, não. Peraí. Vou começar de novo. Cadê share screen? Primeiro share screen, depois vou lá, né? Isso aí? Não. Share screen. Agora, onde ela tá? Tá. Você tem que ter ligado ele primeiro, deixa ele pausado, aí você compartilha, e aí ele vai estar lá, vai estar em algum lugar. Se não der... Tá, vamos ver aqui, mais um minutinho. Se não der, você pode passar o link também no chat, é uma opção também. Mas eu não estou vendo aqui no share aqui, ó. Aqui é o Zoom, né? Então, vou ter aqui... Apareceu? Apareceu. Vê se o som vai sair. Saiu. Aumenta o tamanho agora, aumenta e amplia. Tela inteira, né? Isso. Ops. Aumenta o som, Márcio. Tá no máximo.
Mas eu não posso participar. Essa da música. Essa daí era a árvore da música. Essa daí passou. Deixar assim livre assim. Ah, fica invertida, né? Então, muito grandinho. Essa aí acabou. Stop sharing. Obrigado, Fernando. Beleza. Boa noite, então. Boa noite a todos também. Obrigado, Fernando. Boa noite a todos. Toda terça-feira, às 5h30. Um tema sempre da biodinâmica. Na semana que vem, o tema vai ser sobre as abelhas e a perspectiva da biodinâmica, com Nelson, Jacomel, Marcelo Gato e Tomás. E em breve já vai estar disponível no site esse programa de hoje também. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa saúde para todos. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Luciano. Ei, Dani. Boa noite, Fernandinho. Boa noite, pessoal. Ficou quietinho aí, né, Baiano?